E aí, turma? Bom ou não? Aqui é o Edson Liberato. Estamos começando mais um episódio de podcast do Chão à Gestão. O podcast quer falar com você e como te direcionar a sair do chão de fábrica e a crescer na carreira dentro do ambiente fabril. E conosco hoje, como sempre, nosso co-host favorito, José Henrique. Tudo bem? E aí, turma, tudo bem? Zé hoje tá sem barba, tá num estilo diferente. Acho que para trazer um conteúdo para vocês aqui, é bom variar um pouquinho, né, Zé? Fazer uma enquete aí, né? Qual que fica melhor, com barba ou sem barba? O Zé tá cheio de gracinha hoje. E hoje nós vamos falar de um assunto bem legal, vamos dizer assim, né? Bem legal hoje olhando para trás, mas foram assuntos bem desafiadores quando estava passando na nossa vida, que foram coisas abruptas que aconteceram na nossa vida, principalmente quando a gente fala de carreira, e o que nós aprendemos com essas coisas abruptas e como que isso nos ajudou lá na frente. Para que você ouça e você aprenda essas mesmas coisas sem passar por essa turbulência toda que nós passamos lá no passado, né, Zé? Isso aí. Agora, o que é uma coisa abrupta, né, Zé? O que você olhando dentro da sua carreira é algo assim abrupto, pesado? Uma demissão é algo abrupto, ou uma tomada de decisão importante que você precisa fazer é uma coisa abrupta. Então a gente vai trazer aqui dois exemplos da minha parte, dois exemplos do Zé e o que a gente aprendeu com isso. Eu posso até começar. A primeira coisa abrupta que aconteceu na minha carreira foi quando eu vi que eu não conseguiria crescer, chegar, né, no cargo de gestão que eu gostaria tanto dentro da empresa que eu estava ali há 6, 7 anos. Então eu precisava encerrar o ciclo naquela empresa e começar um novo ciclo num lugar diferente. Por que foi abrupta naquele momento? Porque era um cenário onde eu tinha acabado de ser pai da minha primeira filha, né, a Isabela. Hoje eu tenho um casal, Isabela e Benício, inclusive um beijo para vocês. Então eu estava num cenário financeiramente desafiador. Eu ganhava bem, eu tinha uma vida confortável, eu sempre gastei menos do que eu ganho, então eu sempre tive dinheiro guardado. Só que naquele momento eu era pai, eu estava morando junto com a minha esposa, que até então era minha namorada, morava na casa dos pais dela. E agora eu teria também que absorver o custo dela, porque foi uma decisão de família, e quando a gente virasse pai, ela pararia de trabalhar e focaria nos nossos filhos, tá? Então, assim, foi uma decisão abrupta por isso. Até eu tive a honra, né, de participar aí como convidado no podcast de um grande amigo, o Davidson e o Ariel. Inclusive, um abraço para eles. O podcast chamado Conexão EAD. Conexão AID, né, na verdade. Eu falei lá da minha trajetória, foi um podcast bem rico, assim, foram 3 horas e meia de podcast, bastantes insights, muito legal. Você que nos assiste aqui, eu vou deixar algum local aqui o link desse podcast para vocês verem lá. E quando a gente olha a minha trajetória, né, eu contando lá, eu ficava relembrando dessas questões. O Davis até me questionou nesse sentido. Poxa, você foi totalmente contraproducente. Você estava numa situação pesada como essa, né? Tanto de carreira como de familiar, etc. E você decidiu encerrar um ciclo onde você já era conhecido, já era confortável ali para você e conseguir galgar novos caminhos, ir para um lugar desconhecido. Cara, você foi totalmente contra-intuitivo nesse sentido. E eu não pensava assim, mas quando ele falou, eu refleti bastante. Eu falei, cara, é verdade. Se for olhar, faz todo sentido, né? Porque é um momento que você já, vamos colocar assim, o seu nível de segurança ali, ele estava bem, bem alto, né? Exato. Eu deveria... A grande maioria das pessoas iriam recuar naquele momento. Cara, agora no momento de eu focar na minha carreira, eu vou focar em outras coisas, então eu vou segurar a onda aqui e vou continuar fazendo o que eu faço hoje, mesmo sendo infeliz naquele momento. E eu nenhum momento eu pensei em fazer isso, recuar. E eu nunca tinha parado para refletir sobre isso. Eu só fui refletir hoje, ó, pra você ver, anos depois, quando o Deus falou, cara, você foi totalmente... Foi verdade, cara, é verdade. Então, assim... Uma decisão abrupta que eu tive que tomar, encerrar o ciclo do trabalho aonde que eu estava. Quais foram os principais perrengues que eu passei? Primeiro, eu tive que fazer uma gestão financeira agressiva. Então, cara, só para você ter ideia, eu tive que cortar, eu fazia na época, né? Eu fazia jiu-jitsu, eu cortei o jiu-jitsu, inclusive nunca mais voltei. Eu sou faixa azul de jiu-jitsu, fiz do jiu-jitsu por quase 3 anos, 2 anos e... Quase 3 anos, vai.
2 anos e 9 meses. Cortei o jiu-jitsu, nunca mais voltei. Fazia academia todos os dias, tive que cortar a academia. Cara, eu tive que cortar na carne pra sobrar ainda mais dinheiro, pra encher o meu caixa e eu conseguir ir pro mercado e se passar por algum tipo de dificuldade ali, eu conseguir sobreviver durante um período. E isso não foi um período tão legal assim, sabe? Eu tive que realmente me privar de algumas coisas que naquele momento ali eram importantes pra mim. E que infelizmente eu não consegui retomar até hoje, né? Eu nunca mais voltei pro jiu-jitsu. Eu voltei ali, tentei voltar, questões agora mais de tempo mesmo, mas eu tava numa pegada boa. Pra você ter ideia, amigos meus que faziam jiu-jitsu comigo naquela época, que eram a mesma faixa que eu, hoje são faixas pretas. Não. Talvez eu seria um faixa preta, né? Eu tô falando aí de 2017, quase 10 anos, né, hoje em dia. Então, assim, hoje talvez eu já seria um faixa preta se eu não tivesse tido essas questões abruptas. Então, assim, você hoje que tá querendo ou tá almejando ali a sair do chão de fábrica, quer crescer na carreira, não que seja agora, seja daqui a alguns anos, alguns meses, sei lá, talvez esteja finalizando aí sua faculdade, não espere chegar a uma decisão final para você se ajeitar. Já vai se ajeitando aos pouquinhos, vai fazendo essa transição de uma maneira um pouco mais tranquila, já vai juntando grana, já vai se preparando, vai ouvindo esse tipo de conteúdo aqui, podcasts, livros, etc. Vai se preparando para o mercado, para quando chegar o momento, essa transição seja uma transição um pouco mais tranquila, não seja algo faca no dente, que nem foi comigo, e eu sofri bastante naquela época. Esse tipo de conteúdo, você acha que faz sentido? Você também já passou por algo relacionado a isso? Não por mudança de carreira, mas eu falo decisões abruptas. Ah, sim, com certeza, cara. Já teve várias situações. O próprio sair de casa e ter minha vida sozinha mesmo, eu não tinha motivos para sair de casa. Eu morava com minha mãe. Eu lembro que para tomar banho já tinha toalha toda separada, roupa separadinha lá, comida pronta. Não tinha preocupação com nada. E aí eu lembro que eu saí de casa, fui morar sozinho. Não tinha nada, não tinha um móvel dentro de casa. É só o barraco mesmo e alguns móveis planejados que tinha para ajudar, mas não tinha nada. Só que na minha cabeça, o que eu fiz? Eu pensei assim, não, cara, eu quero. É uma coisa que eu sempre quis, morar sozinho. Então, por mais que situações que eu vou passar adversas aqui, eu vou me esforçar para superar isso sozinho também. Eu poderia simplesmente falar, não, eu vou voltar a morar com minha mãe. Mas eu não dei o braço a torcer. Eu falei, eu tenho que me virar aqui. É a época que eu dormia em colchão inflável no chão. Me virava com o que eu tinha, filho. Tava na guerra ali mesmo. Então, uma decisão abrupta que aconteceu na sua vida foi a decisão de você morar sozinho, né? Hoje a gente sabe, né, Zé? Aí, se você quiser expor aí, a gente sabe, se passaram bastante tempo pós isso. Você teve ali um relacionamento que acabou se findando recentemente. Mas se você quiser, o motivo que te levou a ser tão abrupto, que você não conseguiu se planejar, e com isso foi ruim no seu ambiente profissional. Você consegue explicar um pouco? Cara, o motivo era o quê? Ó? Na época eu estava com 25 anos de idade e eu morava com meus pais. E acontece muito, quando a pessoa mora com os pais, os pensamentos dos jovens ele é totalmente diferente dos pais. Perfeito. Pelos momentos, pelas épocas que eles viveram, é normal isso acontecer. E aí estava acontecendo o quê? A forma que eu estava seguindo a minha vida naquela época, como jovem ainda, como 25 anos ali, estava totalmente contra o que os meus pais queriam. Por exemplo, questão de controle de horário para sair, ainda tinha. Algumas coisas que eu fazia, tipo assim, eu já não me sentia muito bem em ser mandado, ser ordenado e fazer algumas coisas, eu já não sentia muito bem em relação a isso. E aí, na época, os meus amigos de faculdade, na época você era um deles, já morava sozinho com o quê? Com 21 anos? Ou até menos que isso, né? 21, 22 anos. E aí, na época, aquilo estava me incomodando. Eu falei, pô, velho, eu tô com 25 anos de idade. Pessoas aí com 20, 21 anos de idade já saiu de cidade, tá morando sozinho, tá levando a vida. Se eu continuar da forma que eu estou indo aqui, eu não vou sair daqui nunca. Eu vou ficar aqui com 40 anos morando aqui ainda, na zona de conforto. Então, se eu não tomar essa atitude de sair e ir para a guerra e ver como que vai ser, nada vai acontecer aqui. Talvez eu vou ficar esperando o momento certo, esperando, assim como eu conheço muitas pessoas hoje que têm o sonho de ter uma vida independente, mas fica procurando tanto ali ter o momento certo para fazer isso. Exemplo, eu vou esperar comprar uma casa primeiro, mobiliar, fazer tudo isso. Talvez a pessoa às vezes nem tenha condições para fazer isso naquele momento. E aí o tempo passa e não vem a ação. Uhum. Então, naquele momento, eu lembro até hoje, surgiu foi até uma discussão que eu tive com os meus pais, que meu pai virou para mim e falou assim, ó, cara, eu com 18 anos já tinha saído da casa dos meus pais. Você com 25 anos
Já passou da hora de você fazer isso. Caramba, jogou na sua cara. Na minha cara, aquilo ali meio que virou uma chave na minha mente que eu pensei, nó, e realmente já tá certo. Tipo assim, quem são os donos da razão aqui são eles. Se eu tô incomodado, eu tenho que me retirar. Perfeito. E tem que tomar ação de me retirar. Uhum. Na época eu peguei meu carro que eu tinha um carro, peguei o carro, coloquei algumas roupas lá dentro do carro, roupa de cama, saí. Na época também eu tava namorando, né? Coincidiu na época eu tava namorando, a minha namorada também, na época ela passou por uma situação que ela teria de qualquer forma que morar sozinha. Então eu juntei aquela situação toda com o momento que eu estava vivendo. E aí na época também eu estava ajudando ela a procurar uma casa, um lugar para ela ficar. Então, quando eu achei a casa para ela ficar, eu olhei assim na casa e falei assim, não, por que não? Por que não já aproveitar esse momento e vir para cá também? Né? A gente está dando certo até então, não tem nada contra. Aí eu falei, tá aí, vou fazer isso. Peguei o carro, coloquei umas roupas lá, falei, mãe, ó, tô saindo de casa. Na época foi um choque lá em casa. Imagino, Todo imagino. mundo falou, não, você não tá pensando direito, não, é isso mesmo que você quer fazer? Não, é isso mesmo que eu quero fazer, tem certeza Não é disso. só sair de casa, né? Tô saindo de casa, tô indo morar com uma outra pessoa. Uma outra pessoa... Os seus pais, eles são bem religiosos, né? Então, assim, Exato. sem casar, sem nada, eu acho que foi bem pesado isso. Né? Exato. O momento, assim, talvez que... Você casou depois, hein? Mas naquele momento foi bem pesado, né? Pra mim, o depois foi tipo assim, quem casou foi Deus, né? Não cheguei a casar na igreja, não. Mas aquele momento era isso mesmo. Meu irmão, na época, estava passando por isso. Na época, ele estava programando o casamento dele. Se eu não me engano, ele ia casar, sei lá, daqui a um mês. E aí, um mês antes, eu saí de casa. Então, foi um baque para todo mundo. Porque pro meu irmão, eu imagino que ele deve ter pensado, pô, eu tô saindo de casa. E ele já vai sair assim no impulso? Ele poderia ter esperado eu casar, esperar um tempinho para planejar e sair de casa. Talvez esse fosse o certo na época fazer mesmo. Sim. E aí, como eu sou sempre impulsivo, né, ajo sem pensar, não, vou fazer isso aqui, pronto, acabou. Faço primeiro, depois eu vou ver as consequências. Então, eu simplesmente saí. E realmente foi um baque. Meu irmão ficou um tempo sem conversar comigo. Meus pais, minha mãe ligava para mim todos os dias, para mim voltar e tudo, né, sentida com isso. Isso então se reverberou até de problemas pessoais, né, dentro da casa dos seus pais. Exato, Né? problemas pessoais. E no trabalho? No trabalho também afetou de um certo momento? Afetou a rotina. Minha Não tem rotina como o tá cara, muito tem como o cara ir trabalhar com a cabeça focada no trabalho, sendo que tem tudo isso acontecendo na vida pessoal dele, né? Tem como, não. Minha vida de trabalho estava uma turbulência. Eu lembro que na época meu supervisor ele virou para mim e falou: Zé, se quiser uns 2 dias aí, cara, para você ficar em casa, para você refletir, para você ver, pelo menos se ajeitar um pouco, porque estava notório a forma que eu estava agindo lá na empresa. É mesmo? Tava totalmente desordenado. Você se recorda mais ou menos? Eu lembro que, tipo assim, as atividades que eu tinha que fazer mesmo, não estava conseguindo concentrar para fazer. A minha mente estava um caos. Porque imagina, eu estou acostumado a viver num ambiente controlado. Eu tenho tudo ali, não se preocupar com nada. Agora eu passo a viver num ambiente que eu tenho que... Se eu não pagar as contas, como é que eu vou fazer para me virar ali? Como é que eu vou fazer para manter os alimentos ali? Então era uma rotina totalmente diferente. Eu não tinha... Tudo que eu precisava ali, eu tinha que pegar e fazer. Eu não tinha ninguém para fazer isso por mim. Então assim, a rotina ela muda totalmente. Não, perfeito. Então assim, você que tá ouvindo a gente, olha pra você ver que nós estamos falando de coisas que aconteceu com a gente no passado, né? Bom, foi 8, 9 anos atrás. E olha o quão foi pesado, né, Zé? Hoje, você contando, seus olhos até brilham, assim, de lembrar. O quão foi pesado pra você, o quão foi pesado pra mim também, esse momento. Até falei isso no podcast lá do Davis, depois vocês assistam lá. Eu falei, cara, eu não consigo explicar em palavras, tangibilizar em palavras o que eu passei nessa época, cara. Eu não consegui pensar assim, cara, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Era uma pressão muito grande de todo lado, minha, comigo mesmo. Então, assim, eu não consigo tangibilizar em palavras até hoje. Só consigo falar, cara, foi muito pesado. Superamos isso. Damos a volta por cima, aos trancos e barrancos e conseguimos. Qual que é a ideia desse conteúdo? É você que está nos assistindo, que se prepare, tome as melhores decisões para não ter que vivenciar tudo isso de uma maneira tão abrupta assim na sua vida. Então, se prepare antes, tome decisões mais assertivas, já tente colocar o seu futuro em perspectiva para você analisar se o que você está fazendo hoje vai te levar onde que você quer chegar e vai tomando decisões ali de uma maneira um pouco mais estratégicas e menos abruptas assim. Foi assim com a gente, né? Alguns de maneiras intencionais, outras não intencionais, mas foi assim e a gente sobreviveu e está contando aqui hoje para vocês tomarem decisões melhores. Uma outra, Zé, experiência própria aqui, de coisa que aconteceu comigo, acho que isso eu carrego muito forte até hoje. Foi no ambiente de trabalho também.
qual que era o cenário naquela época? Eu já tinha conseguido assumir o cargo de gestão, já tinha saído do chão de fábrica e assumido o cargo de gestão nas empresas. Já tinha conseguido ganhar minha primeira promoção pós ter virado gestor. Então eu saí do chão de fábrica, virei um cargo de analista. Como analista eu era responsável por 3 supervisores, 25 técnicos abaixo de mim, 3 estados, interior do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Então eu já tinha um nível de responsabilidade muito grande. E eu consegui ir bem nesse papel. E eu acabei sendo promovido para um nível de coordenação. Me mudei para São Paulo, ou seja, saí da minha cidade novamente, agora saí do meu estado, né? E levei minha família para lá. Minha filha já tinha aí 3, 4 anos, já tinha já tinha uma vivência, né? Já era mocinha, vamos dizer assim. A minha esposa já estava morando junto comigo, um cenário um pouco mais controlado. Fui para São Paulo. E o que aconteceu? Aconteceu que eu fui desligado dessa empresa onde eu fui promovido. E é uma história que eu particularmente conto para pouquíssimas pessoas do meu círculo íntimo. É uma coisa que eu sempre pensei muito como que eu poderia falar, porque é uma mancha na minha trajetória profissional. É uma mancha que, cara, eu gostaria até de detalhar um pouco mais sobre ela. E em algum momento eu vou detalhar melhor. Acho que em algum outro momento, com a situação um pouco mais, com um pouco mais de tempo, focado nesse assunto. Acho que só essa história já dá ali um podcast inteiro sobre esse assunto. Mas qual que era o meu cenário? Eu vivia, respirava, comia, jantava o meu trabalho. Assim, o celular que eu tinha à época era o meu celular pessoal e corporativo num só. O carro que eu tinha à época era meu carro corporativo. As minhas roupas, a grande maioria delas, minhas roupas, camisas polo, etc., sempre tinha logo da empresa aqui. Cara, eu não fazia outra coisa que não ser trabalhar. Eu acordava, dormia, pensava no trabalho. Eu era esse cara extremamente obcecado. Eu sou hoje ainda, mas não nesse nível tão forte. Eu até contei uma história lá no podcast lá do Conexão AID, que para contextualizar, né, tudo isso que eu acabei de falar, eu lembro de um caso lá em São Paulo, que eu saí para trabalhar, era no meio da pandemia, tá? Era em 2020. Então eu saí para trabalhar de manhã, saí de casa de manhã, 7h30 mais ou menos, e era o aniversário da minha filha. E minha esposa falou: quando você voltar para casa, compra um bolo e uma velinha pra gente bater um parabéns pra ela. E cara, eu esqueci. Eu fiquei o dia inteiro focado no trabalho, muita coisa acontecendo. Eu voltei pra casa nesse dia 9h30 da noite e eu só lembrei do bolo quando eu parei na garagem de casa. Eu entrei na garagem de casa e falei assim: puta merda, esqueci o bolo da Isabela. E ela tava lá em cima me esperando pra bater parabéns. Graças ao bom Deus, eu morava em São Paulo nessa época, e apesar da pandemia, São Paulo é São Paulo, e eu achei uma confeitaria aberta, 9h30 da noite. Então eu fui lá, comprei o bolo, comprei as velhinhas, cheguei em casa como se nada tivesse acontecido. Mas isso me marcou muito, sabe? Eu falei assim, cara, o aniversário da minha filha eu esqueci por causa do meu trabalho. E eu tenho esse vídeo, eu vou até mandar pra você colocar nesse corte aqui. Beleza. Você vê que no dia que eu bati esse parabéns, eu tava vestindo o uniforme da empresa. Você vai ver lá, eu, minha filha, o bolinho, a gente batendo parabéns, eu com o uniforme da empresa, cara. Olha como é que eu vivenciava aquilo. Eu dava tudo por ela, sabe? E por causa de um acidente, que um dia eu vou detalhar um pouco melhor sobre isso, um assunto pesado, eu fui desligado dessa empresa. Cortaram, bum. E quando cortou, eu fiquei sem chão. Falei, e agora, cara? Tô em São Paulo, desempregado, tinha dinheiro guardado, eu tinha 1 ano para ficar parado de dinheiro guardado se eu continuasse vivendo em Minas Gerais. Como é São Paulo, custo de vida um pouco mais alto, dava uns 7 meses, mais ou menos. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Em pandemia, isso não arrumar emprego, e se esse dinheiro acabar, eu começo do zero, o que eu faço? Então, assim, foi um loop de pensamentos, de tentar achar soluções naquele momento, muito abrupto. Eu decidi, depois de um pouco de reflexão, ficar 1 mês focado em mim. Então, eu tinha muitos projetos pessoais, de projetos bobos, assim, de leitura de livro, de conhecimento, que eu sempre tentei ir por esse caminho, mas nunca tinha tempo, porque eu estava focado 100% na empresa. Então eu falei, cara, 1 mês eu vou ficar focado nisso. Então eu lembro, cara, que nesse mês
eu lia 2 livros por semana. Eu fazia coisa pra caramba, assim, coisas pra mim. Eu me edifiquei muito nesse mês. E a partir do segundo mês eu comecei a procurar emprego de maneira intencional, do jeitinho que eu ensino aqui hoje pra vocês na mentoria, etc, etc. Foi a partir daí que eu desenvolvi esse método. E com 1 mês e meio depois eu arrumei um emprego pra voltar pra Minas Gerais, pra assumir um cargo de gestão. Foi na empresa que eu voltei pra cá e reconstruí toda a minha carreira depois. Hoje eu sou gerente de manutenção, tudo por causa dessa trajetória aí. Mas assim, eu tinha dinheiro pra passar por esse perrengue, mesmo assim, preocupado pra caramba. Eu tinha metodologia pra poder arrumar emprego, mesmo assim, passei perrengue pra caramba. E, cara, tudo aconteceu porque foi uma decisão abrupta, né? Se eu tivesse aprendido a fazer naquele momento o que eu faço hoje, sempre estar aberto ao mercado, sempre cultivar bons networks, sempre entender que a situação que você está hoje não quer dizer que vai ser a situação que você está amanhã. Você está sempre sendo alimentado daquilo dali, principalmente na sua rede profissional. As coisas teriam sido menos desafiadoras, porque eu sei, tá? Eu não estou falando isso com falsa modéstia. Eu sei que você ter 1 ano de salário guardado não é para qualquer um. Você ter as técnicas para poder se reposicionar no mercado não é para qualquer um. Então eu tinha, graças a Deus, todas essas ferramentas ao meu favor. Mas a grande maioria das pessoas não vão ter. Numa situação comum, normal, o cara seria desempregado, ficaria sem dinheiro, no outro estado ele entraria num loop pesado. Talvez estaria vivendo aí de seguro. Exatamente. Ele estaria no loop pesado para poder retornar. Assim, talvez ele nem conseguiria voltar no mercado. É no meio da pandemia, Zé. Foi em 2020 isso. Às vezes o cara regredir bastante, né? Os cargos, para ele buscar lá do zero alguma coisa. Exatamente. Quantas pessoas que eram gestores e por causa de uma decisão abrupta tiveram que voltar a ser técnico porque não conseguiram arrumar outros cargos de gestão. Então, assim, graças a Deus eu tinha tudo isso a meu favor. Mas o que eu queria deixar aqui de ensinamento para vocês nesse sentido? Cara, se preparem para o mercado, se preparem financeiramente e estejam preparados para mudanças, porque elas vão acontecer. Você queira, ou seja, você quer mudar de emprego, você quer fazer isso, quer não, ou você não queira. Você não querendo, vamos dizer assim, né? Alguma coisa acontece, aquele ciclo daquela empresa que você estava lá há muito tempo, dedicado, focado, tem que ser encerrado e você não está preparado para aquilo. Então, assim, coisas abruptas aconteceram, nós nos edificamos. Então hoje eu sou uma pessoa muito mais antenada do que eu era na época. Eu me dedico muito à minha empresa, mas no momento certo, não é a 100% do meu tempo. Então eu cultivo outras coisas. Então eu sou hoje um ser humano melhor, eu sou hoje um profissional melhor, eu estou num cargo muito melhor hoje por causa dessas decisões abruptas que aconteceram no passado. Mas eu sei que eu fui a exceção. A grande maioria se ferra muito grande numa situação similar à que eu passei. Então, assim, entendendo esse cenário que eu acabei de descrever agora aqui, qual que é o principal intuito? É que você entenda que a situação que você está hoje não quer dizer que vai ser a situação que você está amanhã. Então, se prepare para isso e se posicione da maneira correta, né, Zé? Isso aí, cara. Acho que o principal ponto que você foi inteligente é ter a reserva de emergência. Exato. Não sei se você vai se lembrar, Zé, até é curioso. O nosso primeiro, segundo podcast que a gente fez, o título é exatamente isso. É Como Ser Escravo do Dinheiro Te Prejudica a Crescer na Carreira. Exato. Você lembra disso? Lembro. E qual que era o contexto daquele podcast inteiro que durou ali 1 hora a gente falando sobre isso? É que exatamente isso. Quando o cara ele gasta tudo que ele ganha, ele não tem reserva, ele não tem nada, ele é obrigado a ficar onde que ele está. Ele é obrigado a ficar. Então ele tem oportunidade fora, mas ele não consegue tomar nenhum tipo de decisão porque financeiramente ele está amarrado, ele é escravo daquele emprego, ele precisa disso para poder colocar comida na mesa. Então ele não consegue se expor a outro local por causa de medo também, entendeu? Então assim, quando você tem dinheiro guardado, esse tipo de coisa, você passa por situações difíceis de uma maneira um pouco mais amena, né, Zé? Até o próprio procurar emprego também, né? Quando você vai procurar, como você não está naquele desespero, vamos dizer assim, para conseguir um cargo fora do que você tem ali, seu poder de escolha está muito maior. Você consegue negociar melhor o salário, o que você precisa. Perfeito. Você já foi desligado e você aprendeu alguma coisa com esse momento? Que a gente pode considerar que foi uma decisão abrupta ou não?
Cara, eu fui desligado do meu primeiro emprego, eu era novo ainda na época, devia ter 18, 19 anos de idade. Eu consegui um emprego na época muito bom, para a época muito bom. Tipo assim, questão de salário, questão de benefício, muito bom, excelente. Só que na época eu não tinha nenhuma maldade, vamos dizer assim, em questão de ser proativo, em questão de tentar desenvolver algum método, alguma melhoria, alguma coisa no processo. Para mim, ir trabalhar, passar o dia ali e ir embora, era o normal. E só que quanto mais passa o tempo e você não age, você não toma decisões, você não traz benefício, melhoria nenhuma, dependente do ambiente de empresa que você está, vamos colocar assim, mais ruim, não sei se é essa a palavra, Pior, né? pior fica a imagem que a empresa tem de você. Perfeito. Aquele cara não agrega, aquele cara ali tá ali todo dia ali. E aí, hoje, na visão que eu tenho hoje, de algum momento você vai ser desligado. E é o que aconteceu. Eu entrei, não fazia nada que precisava fazer. Eu acho que a expectativa que eles tinham de mim quando eu entrei era uma. Por eu ter acabado de formar o curso técnico. Eu acho que os testes que eu fiz para entrar na empresa, teve vários testes de QIs. Então, eu até ouvi falar isso lá na época, que quando eu entrei, a expectativa que eles tinham de mim é de um cara totalmente inteligente, inovador, que ia entrar e revolucionar o lugar. Só que o meu perfil na época, talvez pela idade e imaturidade, não era esse. Para mim, eu só estava pensando que, não, o emprego é bom, o salário é bacana e tudo, então tá ótimo, vou só aproveitar isso aqui só e boa, não vou preocupar com a empresa, só com os benefícios dela. Uhum. E aí passou um tempo, eu fui desligado. Deu 8, 9 meses, eu fui desligado. Caramba, bem rápido. Bem rápido. E aí eu fiquei bem assim, deu um baque para mim, porque naquele momento eu falei, não, cara, eu tenho que mudar isso. Aí eu fui fazendo uma reflexão, né, de como que eu agi. Pô, se eu tivesse feito isso naquele momento, talvez eu teria sido até promovido lá e tudo, e não fiz. Então, quando eu entrei no meu próximo emprego, foi como na manutenção mecânica, a minha mente já estava toda assim, não, cara, eu tenho que já ficar atento em cada situação, em cada ponto, para ir criando oportunidades e tal. Eu fiquei bem antenado em relação a isso. E isso para mim até hoje. Até hoje eu olho uma situação assim, eu já fico antenado no que fazer para poder criar uma oportunidade em cima daquele ali. Coisa que antes podia passar 1 milhão de oportunidades assim, eu não ia nem ver. Perfeito. Olha para você ver que você falou uma coisa extremamente forte aqui. Eu não sei se quem tá ouvindo a gente conseguiu pegar. Você falou assim, olha, um cara que vai no trabalho, faz o que tem que fazer só e fica por isso mesmo, você com a visão que você tem hoje, mais cedo ou mais tarde esse cara vai ser desligado. Olha o que você falou. Você tá falando que um cara que é acomodado no trabalho, só faz o básico, achando que vai lá, vai bater o ponto para entrar, vai bater o ponto para sair e vai ficar lá para sempre na empresa, pode não ser naquele momento, mas em algum momento ele vai ser desligado, né? Principalmente quando a empresa quiser subir de nível, ele não estiver conseguindo acompanhar aquela frequência ali. Então, assim, você passou por esse momento no início da carreira, né? Então, você já falou isso antes. Possivelmente naquele momento você estava ainda morando na casa dos seus pais, você tinha todo um suporte financeiro e conseguiu te ajudar a passar por aquilo de uma maneira um pouco melhor. Agora imagina um cara que já é pai de família, que está ali acomodado no trabalho, só faz o básico, já está ali desgostoso do que precisa fazer. Cara, o cara só vai lá para poder cumprir tabela. E isso acontece com ele. Poxa, e agora? Como é que eu começo no outro local? Eu fiquei ali 10 anos naquela empresa. Como é que eu começo do zero em outro local que eu não tenho habilidade, não tenho conhecimento? Isso é pesado. E principalmente se você já entra num cargo bom, que você tem muitos benefícios, muito salário, então o seu padrão de vida já começa a mudar ali. Perfeito, perfeito. Então, se você perde aquilo ali, você meio que perde o chão ali. Perfeito. Pessoal, então assim, olha o que a gente trouxe aqui para você de conteúdo. Nós trouxemos 2 exemplos, 4 na verdade, né? 2 meus e 2 do Zé, de situações abruptas que aconteceram nas nossas vidas, como que nós passamos e nos sentimos naquele momento e qual foi os aprendizados que nós tiramos daquele momento posterior. E nem como isso acabou ajudando a gente depois, né? Eu, por exemplo, hoje, o Zé, por exemplo, hoje acabou de falar aí que hoje ele é um cara mais antenado no trabalho dele por causa dessa demissão lá atrás. Eu também já me posiciono de uma maneira diferente por causa do problema que aconteceu lá atrás comigo. Então, assim, qual é o intuito? Falando novamente para ficar claro para vocês. A ideia é que vocês entendam esse tipo de conteúdo e consigam tirar proveito dele sem passar por situações abruptas que nem a gente passou, ou outras pessoas
passaram, entendeu? Situações adversas vão acontecer, mas se você conseguir mitigando ela ali ao longo do tempo, vocês vão conseguir passar da maneira um pouco mais fácil, sem sofrer tanto, né? Esse tipo de conteúdo, você acha que faz sentido pra turma, Zé? Cara, faz total sentido. Quem conseguiu sacar e pegar esses insights aqui, com certeza vai se dar bem. Com certeza, né? Se a gente tivesse esse tipo de conteúdo quando a gente estava lá atrás no chão de fábrica, ou então nos primeiros passos na área de gestão, a gente não tinha sofrido tanto que a gente sofreu, né? Com certeza. Deixa um recado final pra turma, hein, Zé? Pessoal, falar para vocês seguirem o nosso canal, pegarem todos os insights que a gente fala aqui. Para quem acha esse conteúdo às vezes muito grande, a gente disponibiliza cortes no YouTube, cortes no Instagram. Qual é o Instagram? Qual é o Instagram? É o Edson.liberato. Liberato.edson. Liberato.edson. É ao contrário, é ao contrário. Eu tenho o Edson Liberato lá, já não consegui pegar, não. Olha lá. Eu vou colocar o link aqui para ficar mais fácil. Sigam a gente lá que vocês vão ver os cortes menores. Nos cortes menores tem pontos chaves lá para vocês que, cara, é pegar e utilizar que vai dar certo. Não tem muito o que falar, não. Perfeito, pessoal. Espero que esse tipo de conteúdo faça sentido pra você, te agregue de alguma forma e faça isso que o Zé falou, né? Nos sigam nas redes que vai ter sempre conteúdo novinho pra você saindo do forno, viu? Obrigado pela audiência de vocês. Fica até a próxima e abraço! Abraço.